10. Então, o que acontecia? A igreja de Coríntios era a igreja dotada de dons. Todo dom, quando foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre a igreja de Coríntios tinha. Só que a igreja de Coríntios era uma igreja infantil, para não dizer carnal, porque ia contradizer um pouco. Era uma igreja infantil, porque a igreja de Coríntios, apesar de todos os dons que predominavam sobre ela, os membros competiam um com o outro. Dizia que era melhor do que o outro, porque um falava em língua a mais, outro profetizava mais, outro tinha interpretação, outro tinha o dom da palavra, e assim ia. E havia uma competição naquela igreja, de se gloriar, de se achar que era melhor, não entendendo ele que os dons eram de Deus, era vindo do Espírito Santo de Deus, e nada que é vindo do Espírito Santo de Deus era para que a gente se glorie, porque a nossa força não é pela carne, a nossa força vem do Espírito Santo. E aquela igreja muitas vezes agia como Mércia, mostrando que os dons espirituais não quer dizer que você é uma pessoa capacitada, é uma pessoa santa, é uma pessoa que estava ali já no céu. Não é porque as pessoas profetizam, as pessoas falam em língua, não é porque as pessoas têm o dom da palavra de uma maneira, sabe? Que é porque a pessoa espiritual, que é santo, que é melhor do que você, que é melhor do que eu, melhor do que o outro. Não! A Bíblia fala que a santificação vinha gradativamente, a renúncia. É eu, você a cada dia buscando conhecer a Deus. O dom espiritual que Deus derramou sobre a igreja foi para poder a igreja se manter de pé. Foi para mostrar a mim e a você que Ele estava no nosso meio. Foi para mostrar a mim e a você que Ele se faz presente em nossas vidas. Mas isso não é para mostrar a mim e a você que somos melhores um do que o outro. Porque aquela igreja havia distinção. Era uma igreja que tinha que ser, já que tinha todos os dons, tinha que ser reta, né? Mas não. O ser humano, quando se tem algo, esquece que aquilo que algo que ele tem vem de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, como se foi falo. Então havia fofoca ali na igreja. Havia disse-me-disse, havia julgamento, ao ponto de Paulo chegar e dizer que vocês estavam honrando a Deus de lábios, mas o coração estava longe. Porque aquela igreja, eles até julgavam o próprio líder dele, até o próprio Paulo, aquela igreja estava julgando. Aquela igreja via Paulo chegar a fazer a obra, ensinar, doutrinar, ver milagres e prodígios vindo através da vida do apóstolo Paulo. Mas mesmo assim, eles tentavam julgar Paulo, falar mal de Paulo, ao ponto de Paulo dizer: meus irmãos, eu quando estou com vocês, eu sou manso. Mas quando eu escrevo, eu tenho que ser duro, porque o que eu ouço, eu tenho que agir com vocês com dureza, com autoridade. É como se pela frente é uma coisa, mas por trás é outra. E quantas vezes a igreja de Cristo está se padecendo por falta de conhecimento, por falta de amor ao seu próximo, buscando o Espírito Santo, mas não buscando o temor do Espírito Santo. Mas eu temo, eu faço jejum, eu oro, eu faço isso, sim, aleluias. Mas não adianta o sacrifício
sacrifício de touro se você não guardar a sua língua. Não adianta você se sacrificar em oração, em jejum da palavra, se você não renunciar às más compensações. Não adianta você orar, jejuar, buscar a presença do Senhor, se você não procurar se santificar. Porque havia prostituição, havia adultério também. Era uma igreja que cada um tinha um líder, cada um dizia que era um líder. Por isso que dizia, eu sou de paz, eu sou de Apolo, eu sou de não sei o quê. A liderança estava se dividindo, porque ninguém queria verdadeiramente seguir a Cristo como devia. Queria seguir o seu eu. Então, como queria seguir o seu eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Quando fulano deu uma mensagem para ele e gostou daquela atitude, eu sou de fulano. Só que o evangelho não é propaganda de eu sou de Bertão, de ciclano. Nós somos de Cristo. Nós somos igreja. Nós somos um corpo. E o corpo de Cristo foi feito para seguir a Cristo. Foi feito para levar a palavra de Deus. Foi para unificar. Porque cada um de nós temos um dom. Cada um de nós temos um talento. Cada um de nós temos algo do reino de Deus para fazer aqui na terra. E isso é um cumprimento para a igreja. E canta, ora, prega. E faz aquilo, a ação social. E cada um segue a Deus, irmão. E cada dom é feito para poder servir ao corpo de Cristo. Não para se achar melhor do que o outro. Não é porque eu estou levando um pão ao meu irmão que eu vou achar melhor, que eu sou melhor do que você, missionária Marijana. Porque a cada um Deus dá, a cada um Deus dividiu. E aquela igreja tinha todos os dons, porém era uma igreja menina, porque a soberba predominava, o eu, a soberba, o orgulho, eles se exaltavam, não reconhecendo praticamente que aquilo que eu estava vivendo era de Deus, era como se fosse algo de mérito deles. Nada que nós temos no reino é de mérito nosso, irmão. É mérito do Senhor, porque Deus nos deu pela sua misericórdia. E Deus traz hoje, nesta manhã, que a gente venha reconhecer Deus em tudo em nossa vida, como foi falado aqui. Nós não somos nada, nós simplesmente somos instrumentos de Deus. Um instrumento para glorificar o nome do Senhor. Então a gente não precisa botar o pé na frente dos irmãos para que o irmão venha se atrapalhar, venha impedir o que Deus tem para fazer na sua vida, puxar tapete, fazer manobras, porque não adianta, meu irmão. Porque Deus tem para fazer, Deus faz. E naquele grande dia, aquilo que os olhos humanos não viram, os olhos de Deus viram. Porque dos olhos de Deus nada escapa. E Deus traz hoje, nesta manhã, Maria, uma reflexão, não vou me prolongar. É que a igreja de Coríntios era uma igreja dotada de dons, porém era uma igreja criança. E Deus traz para a igreja para a gente amadurecer. Não se iludir, não se deslumbrar com esse talento, não se deslumbrar com o dom que Deus deu, não se deslumbrar com aquilo que Deus está usando você para fazer. Deus está trazendo para mim e para você nessa manhã a vigilância. Afastar da aparência do mal, das más compensações, porque era uma igreja fofoqueira. Era uma igreja fofoqueira. Era uma igreja que tinha pessoas de todas as classes sociais. Era fofoqueira. Havia Deus não se agradava disso.
Então não existe melhor do que ninguém aqui. Todos para Deus é importante. Você é importante para Cristo. Talvez para o irmão, aos olhos dele você não tem importância. Mas para Cristo não, meu irmão. Para Cristo, cada alma que entra aqui há uma importância. Há um zelo. Sabe por quê? Porque Ele que morreu por mim e por você. Foi Ele que morreu. Foi Ele que pagou o preço. E há daqueles que fizeram um desses meus pequeninos pecarem, caírem. Porque às vezes aos olhos do homem você não tem valor. Mas nos olhos de Deus você tem muito valor. E Deus está mandando a igreja cuidar da sua vida espiritual. Não me aparecer. Porque a carta dizia algo. Mas quando era na presença, era totalmente diferente. Na carta, ele falava com Paulo algo. Ele quer dizer, ele levava o recado para Paulo de um jeito, mas quando era presente, Paulo via que era uma pessoa que só vivia de aparência. Deus não quer aparência. Aparência é engano. Mas a vaidade, o que é vaidade? É vaidade. Eu sabia que eu posso ser uma pessoa vaidosa só quando sair lá embaixo, vestindo lá embaixo, porque eu posso me julgar ser melhor do que você. Eu. Olha como eu, a roupa lá embaixo, eu sou melhor do que ela. E o apóstolo Paulo dizia, se ele disser de Cristo, eu também sou de Cristo. Se ele disser ser de Cristo, eu também sou de Cristo. Porque não é a aparência mesmo. Não é, então não julgue as pessoas pela aparência. Ah, eu sou da Batista, eu sou do seu quê, lá, não julgue. Não julgue. Porque a tua aparência não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar ao céu é o que você bebe dentro de você. É a sua atitude. Porque a carta parecia algo, mas quando era pessoal, Paulo via que era tudo diferente. Tudo diferente. E a Bíblia diz que nós somos carta lida. Sabe o que é carta lida? A gente ama as pessoas, ó. Vai, ó, nos analisando. Pela atitude, pelos gestos, pela maneira de ser. As pessoas vão nos copiando. Então a gente tem que se preocupar muito mais em viver do que parecer. Para que não haja escândalo. Olha a crente, está tão se preocupando no santificado, do que se vê e pouco no que está aqui dentro. Assim era a igreja de Corinto. Era a igreja carnal praticamente. Ah, mas Deus derramou todos os dons, minha irmã. A igreja primitiva precisava de a primícia. Sabe o que é primícia? Deus derramou foi a graça total. Para que o povo, eu e você, viesse ser alcançado, ver milagres, ver dizer ali, Deus estava naquele lugar. Deus se faz presente. Porque se você não visse um cego enxergar, se as pessoas não vissem um paralítico andar, se as pessoas não vissem milagres, as pessoas nunca iam saber verdadeiramente se Deus estava ali. É a verdade. É o Tomé. Poderia dizer, Deus está aqui, né? Mas como é a primícia das coisas, precisava-se o poder ser derramado de uma maneira que a igreja pode. Era movida pelo Espírito Santo de Deus, recebia os dons do Espírito Santo de Deus. Mas precisava do conhecimento, ó, rogar o conhecimento da palavra, deixar as velhas práticas, deixar os velhos costumes, deixar o apontar de dedo, o
o julgar, o condenar, falar mal do irmão, a soberba, porque eu sinto aqui, eu sou assim para missionário, eu sou assim para pastor, eu sou menor. Cuidado, porque muitos se enganam com isso aí, porque Deus disse que não são chamados para ser escolhidos. Ah, Senhor, pode dizer, Senhor, fala em língua, Senhor, escuta de novo, Senhor, pode vir que eu não te conheço, sabe por quê? Estava ali me vendo tudo aquilo, mas só estava assim, rasteirando os irmãos, para o irmão colar junto com o pastor, com a pastora, me colar junto com os líderes. Só estão, na frente, Deus tem. Você não está vendo, Deus está vendo. E a gente vê como estão certas coisas e tem que ficar calado. A decepção para a igreja meu irmão. A decepção para você é se você tiver em Cristo e dizer, vamos passar aí, vamos subir legal, porque eu quero chegar na glória. E se eu for olhar, irmão, só Jesus. Ela falou uma coisa assim. Quando eu disse por experiência minha, eu hoje estou no Evangelho, irmão. Não é por causa de ninguém, não. Sabe por quê? É por causa de Cristo. Eu conheci Jesus. Eu era católica de subir com a vela na mão, de cantar na papa. Só que Deus, aos 14 anos, me resgatou. E foi quando eu tive um pouco com Cristo, 14 para 15 anos. Só para 15 anos. E hoje eu sei que eu não vou me prostrar aos pés de Maria, nos pés de João, nos pés de... Pronto, que eu vou fazer o sirvo a Deus. Eu louvo ao Senhor. As minhas orações é feita para Ele. Então, se você se apegar naquilo que o irmão está lhe dizendo, você cai. Você tem que se apegar naquilo que você é diante de Deus. Na sua convicção do que você está seguindo. Eu sigo a Cristo. Então, a minha caminhada já foi para o MP. Estou pronto. Aí o fulano fez isso, fulano aqui. Não importa. Importa que eu estou seguindo a Deus. Quem me guarda é Jesus. Quem te guarda é Cristo. Você tem que focar nisso. Porque se você não focar nisso, você cai. Porque você vai para pegar da igreja. Quando você é pegar da igreja, você cai. Mas se você tiver pegado a Cristo, você não cai não. Sabe por quê? Porque quem nos sustenta é Ele. Eu não estou seguindo a Deus porque a Cristo, porque é uma religião. Estou seguindo a Cristo porque eu sei que Ele me formou, Ele me criou e Ele morreu por todos nós. E é isso que você tem que ter na sua vida. Eu sigo a Cristo porque Ele morreu por mim. Porque se eu seguir a Cristo porque aqui é uma religião, a gente cai, a gente sai, já deixei de ser crente. Aí bota a fazer o que? A imagem, a não sei o quê. Então você não conheceu a Cristo. Você conheceu uma religião. Você estava seguindo a religião. E isso é o que a igreja muitas vezes tem que parar para aprender. Que dons espirituais nós receberemos. Porque Deus vai derramar. Deus vai derramar, vai buscar, vai derramar, porque é necessário. Para que haja condição de alma, para que haja que as pessoas vejam que Ele se faz presente. Mas isso não faz com que eu e você venha sendo salvo. Isso não faz com que eu e você esteja santo. A santificação é no conhecimento da palavra, na renúncia, no amor, no partir do pão, no perdão. Perdão é necessário. Porque se eu não perdoar meu irmão, Deus também não vai me perdoar, não. Então temos que abrir mão do nosso eu, por amor de Cristo. Por amor de Deus, a gente tem que abrir mão do nosso eu. Às vezes é doloroso, mas tem coisa quando a gente está em Cristo que faz
Nem existe. É tipo assim, meu Deus, misericórdia, coitado. Você está me entendendo? Porque a gente tem que estar com o foco, ó, lá no alto, um foco em Cristo. E essa é a alerta que Deus traz hoje para a igreja. Se afaste da aparência do mal, afasta da língua mentirosa, do julgamento, do apontar de dedo. Se afasta do querer ser pedra de tropeço na vida do seu irmão. Porque no último dia, nada vai ficar em oculto. Deus vai mostrar tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tá certo? E que Deus abençoe a igreja, nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.